paz do Senhor, meus queridos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, estamos em mais um culto online pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. E que você fique firme nos caminhos do Senhor. Que nós devemos esperar a volta do Senhor e Salvador, de Jesus Cristo. Nesse momento, eu convido você a estar fazendo uma oração para que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo neste momento primoroso que é a divulgação, que é a ministração da sua palavra, para que nós venhamos a aprender a como viver neste mundo e também adquirir fé e não desistir das coisas do Senhor. Vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai santo, eu peço, Senhor, meu Pai, a tua graça e a tua bondade. Aqui ninguém sabe nada, nós somos direcionados pelo teu Espírito Santo. Que eu não venha esboçar uma sabedoria humana, que não venha falar de mim mesmo, que não venha falar, Senhor meu Pai, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, mas que tudo, Senhor, seja direcionado pelo teu Espírito. Me coloco na intensa, Senhor meu Pai, dependência do teu Espírito Santo. Nos abençoa nesse instante, para que o teu nome seja louvado e enaltecido. Nos ajuda, Senhor, nessa difícil tarefa, porque nós não somos nada. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos capacita, Senhor. Direciona as nossas vidas, tanto no falar, como também no ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, que a Tua palavra esteja encontrando guarida, Senhor meu Pai, numa terra fértil, numa terra produtiva. Em nome de Jesus nos ajuda, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, abramos a palavra de Deus em Mateus 10, no versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu Senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem, pois, passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois,
mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis de vir trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Quem pôde reparar no texto, pôde observar que Jesus, ele alerta aos seus discípulos, em Mateus capítulo 10, né? Entre outras coisas, entre a instrução ali que o Senhor está dando aos seus discípulos, observamos que a partir do versículo 16, Jesus, ele avisa aos seus discípulos com respeito a quê? A rejeição por causa do nome dele. Então, meus amados, é muito importante nós gravarmos isso, porque quando nós vemos aqui no versículo de número 18, olha só, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de quê? De testemunho a eles e aos gentios. No versículo de número 22, e odiados de todos os reis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós observamos que a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando ali foi difundido, não é? O derramar do Espírito Santo sobre 120 pessoas, observemos que daquele momento em diante que os apóstolos eles começaram a proclamar o nome do Senhor, a perseguição começou, né? Começaram a refutar os apóstolos, começaram a perseguir por causa da doutrina que eles estavam falando. Mas quem é esse novo ser? Jesus, não é? Não é aquele carpinteiro filho de Maria? Jesus, não é? Que tipo de doutrina é essa daí? Então, muitos reinos, muitas pessoas se sentiram ameaçadas por causa do nome de Jesus. Então, por aí nós vemos que verdadeiramente isso causou o quê? Uma convulsão no meio do povo, na onde os discípulos muitas vezes eram envergonhados, na onde eram perseguidos, na onde muitas vezes até enfrentavam espadas. Como diz ali em Hebreus capítulo de número 11, né, que diz ali que muitos foram cortados pelo meio, muitos foram perseguidos, né, muitos esconderam em cavernas. Observe bem que da mesma forma que esses homens foram perseguidos, nos dias atuais que nós vivemos, estamos sendo o quê? Perseguidos. Às vezes de uma forma velada e às vezes também em outros países, em outros lugares. Vejamos que os nossos queridos irmãos que estão pregando a palavra de Deus, eles estão sendo perseguidos e mortos por causa do nome de quem? De Jesus Cristo. Então, veja bem que isso criou o quê? Uma cristofobia. O que é cristofobia? Nós sabemos que fobia, né, no dicionário de português online, veja bem, os significados são esses, né? Sentimento exagerado de medo ou aversão, né? Fobia, então nós vemos aí algumas fobias, né? A fobia de água, de escuro, de aranha e de inseto e assim por diante, né? Nós vemos esse tipo. Mas quando nós falamos a respeito de Jesus Cristo, a fobia, ela também tem a denotação de quê? Tem denotação de raiva, de ira, de ódio. Você está entendendo?
de muitas vezes refutar as coisas do Senhor, refutar a palavra de Deus, refutar a própria igreja. Muitas vezes refuta as coisas do Senhor, ou com a mentira, ou com falsas doutrinas, ou muitas vezes com falácias, né? E muitas vezes querendo perseguir o povo de Deus, né? O que significa isso? Isso também tem muito a ver com o espírito do anticristo, né? Porque o espírito do anticristo também quer provocar o quê? Um espírito, o quê? Um espírito de cristofobia, né? Ou quer produzir a cristofobia no coração das pessoas e muitas vezes querendo velar o nome de Cristo. Muitas vezes querendo que o ser humano venha se afastar de Cristo. E qual a melhor forma de fazer isso? Uma das melhores formas é justamente isso. É justamente isso, meu irmão e minha irmã. É muitas vezes querer falar que Jesus Cristo foi apenas um homem, Jesus Cristo não vale nada, porque uma outra religião, ou porque muitas vezes a igreja está ultrapassada, porque vamos trocar aí a palavra de Deus porque está atrasada, né? Porque vamos muitas vezes, né, nós temos que viver a nossa vida, porque a igreja é opressiva, então, porque a cristofobia pode gerar outros tipos de fobia, tais como a eclesiofobia e a bibliofobia. Então, veja bem que isso é uma verdade. Então, meus amados, vejamos o que está acontecendo nos dias de hoje. Nossos irmãos, como eu já falei, estão sendo perseguidos em outros países, estão sendo mortos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque simplesmente determinados países não querem se voltar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os seus regimes, eles são completamente totalitários, não é? E vemos que outros países, eles não permitem que se pregue outra doutrina, não é? Que seja difundido outro nome, a não ser a doutrina deles que já é inserida em seus países, né? Então eles têm muitas vezes ali uma personalidade religiosa que eles veneram e eles não permitem que o evangelho seja pregado nesses países. E como a Bíblia nos fala, como a Bíblia nos relata, como a Bíblia nos ordena pregar no nome de Jesus, temos que pregar o evangelho muitas vezes. Então, esse ide nós temos que obedecer, mas nós estamos o quê? Estamos fadados a sermos mortos e perseguidos por amor ao evangelho. Então é isso que está acontecendo com nossos irmãos. Muitos estão perdendo a vida por pregar o nome de Jesus, pregar a salvação, não é? Sendo que Jesus, ele não é religião. Jesus, ele é a vida. E agora, Jesus, qual é o tipo de cristofobia que existe dentro da igreja? Será que existe alguma rejeição dentro da igreja? Que eu creio que é a pior que existe. Porque a igreja, na verdade, ela foi estabelecida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já falei aqui várias vezes, não é? Então ali em Mateus 16, versículo 13 até o 19, você vai ver quem fundou a igreja. A igreja foi fundada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos que a igreja, da maneira geral, ela tem sido uma igreja que tem buscado o quê? Primeira coisa, o egocentrismo, o hedonismo, né? A busca pelo prazer supremo. Então, veja bem que Jesus ele tem ficado fora das igrejas hoje em dia. Infelizmente, tem ficado muito fora. Não é? Será que isso não é também uma forma de cristofobia? É isso que devemos nos perguntar. Será que isso não é uma forma de cristofobia? Deixar o Senhor Jesus de fora? Não, mas lá na igreja a gente prega Jesus. Mas será que está pregando mesmo? Está pregando as mesmas atitudes de Jesus? Está pregando aquilo que Jesus ensinou? Né? Ou será que muitas vezes para querer satisfazer o ego das pessoas ou para chamar as pessoas à salvação, ao invés de pregar Jesus Cristo na sua totalidade, está o quê? Fazendo emendas, né? Vamos fazer emendas aí, tá certo, né? Vamos parar de pregar isso aqui, porque isso aqui é muito severo demais. Tá certo que está na palavra de Deus, mas vamos parar de pregar isso daqui. Vamos pregar uma coisa mais light, né? Não tem isso em muitos lugares? Claro que tem. Tem isso em vários lugares. Aí nós vemos que, infelizmente, né, as pessoas colocam mais shows, né? Shows gospel. Colocam aí muitas vezes
pregações para dar risada, colocam muitas vezes, né, pregações de confraternização, de socialização. Eu não estou falando que a socialização, muitas vezes a confraternização é errado, mas não podem ter um fim em si mesma. O verdadeiro fim deve ser o quê? Jesus Cristo. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o incentivo do meu coração? Então, irmãos, nós devemos entender que tudo tem que ser direcionado por Deus. Tem que ver se está dentro da palavra de Deus e das Escrituras. Porque tudo aquilo que está fora das Escrituras, não é? E muitas vezes eu rejeito, né? Porque tem gente que rejeita. Tem gente, por exemplo, que não quer assistir um culto online. Tem gente, por exemplo, que refuta. Ah, mas estou enjoado. Ah, eu estou enjoado porque eu não quero ver, porque eu não quero escutar, você está entendendo? Então, é uma falta de interesse total. Isso aí o que é? Pode ser a entrada da cristofobia no coração da pessoa. Mas eu não rejeito a Cristo, eu amo a Cristo. A partir de quando eu e você venhamos a rejeitar a doutrina, a palavra de Deus, nós podemos estar caindo na cristofobia, não é? Parece que não, mas é verdade. É a aversão às coisas do Senhor. Aversão significa também repugnância, né? Aversão é ódio, aversão é rancor, né? Isso está dentro da cristofobia. Cristofobia, né? Quando nós falamos ali essa parte da fobia, significa medo, né? Ai, mas eu tenho medo que prega do inferno. Ai, prega no inferno e prega sobre Satanás, então eu fico com medo. Eu fico apavorado. Meus amados, isso faz parte da doutrina. Isso também pode fazer com que nós venhamos o quê? A nos afastar de Jesus. E isso se torna o quê? Uma cristofobia. Então, observe bem que quando a gente fala de cristofobia, não são somente as pessoas que estão no mundo que muitas vezes pode ter essa cristofobia, né? Uns que estão no mundo são por falta de conhecimento, né? São por falta que não conhecem a Jesus Cristo. Mas dentro da igreja existir a cristofobia, você está entendendo? Quando coloca-se muitas vezes uma ideologia dentro da igreja, e essa ideologia ela passa a ser venerada, achando que Deus aprova. Ai, porque essa ideologia é legal. Ah, essa ideologia aqui é boa. Que não sei o que. Aí eu mesclo com o evangelho, eu posso estar criando também uma cristofobia, não é? Posso estar criando uma cristofobia, porque eu estou rejeitando a doutrina da palavra de Deus, às vezes até com ódio. Por quê? Ah, não quero saber. Eu tenho a minha posição, pronto e acabou. Isso aí é uma cristofobia, porque eu estou rejeitando a palavra de Deus, estou rejeitando a verdade do Senhor, estou o quê? Estou ali muitas vezes acolhendo, não é? Estou acolhendo uma mentira, porque aquilo ali é mais cômodo para mim. Não é verdade? É mais cômodo. Ah, tem o meu jeito, tem a minha forma. É porque eu tenho essa posição também, porque é mais cômodo. Você está entendendo? Porque cria um prazer. Não estou aqui muitas vezes escutando aquela palavra, aquele ensinamento. Não estou querendo escutar, porque eu estou querendo servir a Cristo, mesmo que esse serviço a Cristo venha me proporcionar o quê? A cruz de Cristo. Você está entendendo? Porque tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, para Jesus Cristo, vai nos proporcionar cruz. Não foi isso que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 10, do versículo 16 em diante? Foi isso, vai proporcionar cruz, meus amados. Então, veja bem, se você não quer viver na cristofobia e aceitar a doutrina do Senhor na sua vida, os ensinamentos de Jesus Cristo, fazer a vontade de Deus, pregar o verdadeiro evangelho, meus amados, como nós acabamos de ver, nós seremos perseguidos pelos reis, as pessoas vão nos rejeitar, o pai e a mãe vão rejeitar. Você está entendendo? E muitas vezes as pessoas vão nos apontar. Você está entendendo como é que é? É isso que vai acontecer. Isso é uma verdade que eu e você não podemos refutar de forma nenhuma, porque isso vai acontecer. E está acontecendo. Vamos perder emprego. Você está entendendo? As pessoas não vão querer nos ajudar de nenhuma forma. Então, veja bem que se nós vivermos para Cristo, é isso que vai acontecer. Agora, se nós começarmos a refutar
a palavra de Deus, se nós começarmos a muitas vezes a não querer ouvir, a querer aceitar outro tipo de coisa que não se chama Jesus Cristo e que não está inserido no Evangelho, nós estaremos debaixo da cristofobia. E Deus, ele não vai aceitar esse tipo de coisa, né? E é muito perigoso nós sermos rejeitados por Deus. Sim, é perigoso, porque o próprio Jesus ele falou, né, no capítulo 10 aqui, né, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? Se nós formos continuar o texto, é isso que Jesus está falando. Então nós temos que perseverar. Né? Não deixemos a cristofobia entrar no nosso coração. Eu falo isso com respeito à igreja. Porque quando o mundo ver que eu e você estamos de acordo com a palavra de Deus, veja bem que o mundo ele vai ver que nós nos amamos. E pessoas vão ser salvas, não digo todas, né? Mas aqueles que perceberem que eu e você vivemos no amor de Cristo e vivemos a palavra de Deus, essas pessoas vão ser salvas. Não é? É isso que nós podemos entender. E quando Jesus ele pega e fala ali também que, não é? Que Jesus não veio trazer paz, mas espada, colocar pai contra filho, né? Colocar os pais contra o filho, os filhos contra os pais, é justamente isso também. É a cristofobia dentro da família. Né? A família ia rejeitar a pessoa por causa de Jesus Cristo. E será que eu e você estamos preparados para esse tipo de coisa? Né? É isso que o Senhor está nos perguntando. Porque o mundo já está vivendo na cristofobia. Né? Está rejeitando o próprio Cristo. Está vivendo na eclesiofobia. Está vivendo, não é, na bibliofobia. Porque está rejeitando as coisas do Senhor. E quando rejeita as coisas do Senhor, está rejeitando o próprio Cristo. Isso também tem uma denotação que é o espírito do anticristo, né? O espírito anticristão que está no mundo. Eu não estou falando do anticristo, né? O anticristo pode estar no mundo, mas estou falando da influência de Satanás através de doutrinas falsas, através de heresias, que está sendo difundida. E uma das heresias, uma das coisas falsas que está sendo difundida é o que? É a cristofobia. Então, que nós possamos permanecer na presença de Deus e possamos limpar nosso coração de todo tipo de preconceitos e conceitos errados contra o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nós venhamos a viver na verdade do Senhor, para que no final dessas coisas nós possamos ser salvos. Tá certo, meu irmão e minha irmã? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e vamos orar. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a viver de acordo e de conformidade com a sua palavra. No nome de Jesus, quebra todo tipo de aguilhão e obra contrária. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então fique com Deus e Deus te abençoe em nome de Jesus, e que nós não venhamos a praticar a cristofobia, mas sejamos autênticos nas coisas do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus. Nós dois nascemos pra nos amar, e em meu coração já não existe lugar para a solidão. Enchendo o meu ser, eu sinto o amor de Deus. Sei que você é um presente que Ele me deu. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, versículo de número 24. Cremos que a família é uma instituição criada por Deus, e como tal, deve ser amada, guardada, protegida e considerada. Família: homem, mulher e sua prole. Família: um projeto do amor de Deus. Que fez você pra mim, que me fez pra você.
Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.